Sou Gabriel Almeida. Eu sou Gabriel Esqueloto. Sou Guilherme Zagatti. Eu sou o Pablo Patrick. E a gente vai apresentar o trabalho do FT. Olá, eu sou o Gabriel e vou introduzir o nosso trabalho da matéria de fenômeno de transporte. Neste experimento, vamos explorar um dos princípios mais interessantes da mecânica dos fluidos, o funcionamento de um sifão. Neste trabalho proposto, vamos demonstrar como ele transfere líquido entre dois recipientes e investigar a física por trás deste processo. Utilizando a equação de Bernoulli e considerando fatores como velocidade do fluido, altura da coluna de água e perdas por atrito, vamos calcular teoricamente a vazão e comparar com resultados práticos. Essa análise vai mostrar pra gente como a teoria se aplica na realidade e quais são os ajustes necessários para explicar totalmente o comportamento do nosso sistema. Então, assim, resumindo basicamente, a proposta do nosso experimento tem como objetivo principal analisar o funcionamento do sifão e aplicar na prática conceitos da matéria de fenômeno de transporte, em especial a equação de Bernoulli, que vai determinar para a gente a vazão volumétrica teórica. Vocês vão notar que as medições dos nossos instrumentos foram medidas milimetricamente para a gente ter uns resultados mais concisos e mais eficientes, para que a eficiência do nosso projeto possa entender melhor a relação entre altura, velocidade e atrito do nosso escoamento, além de avaliar para a gente a influência e a possibilidade das perdas de carga. Por fim, a gente vai comparar os resultados teóricos obtidos com os resultados que a gente conseguiu experimentalmente. Assim a gente vai entregar entre a prática e a teoria. Agora fiquem com a prática do nosso experimento e os detalhes importantes explicados coesamente. A altura do liquidificador é exatamente de 25 centímetros. E a altura do chão até a pia que ele está ancorado é de 72 centímetros. A mangueira tem 4 metros de comprimento. Medidas na frente. Deu 2 metros e 2 metros e 8,5. Em intuito experimental, a gente está com um recipiente vazando água para manter o ponto 1 sempre em cima, sem variação. Para a realização deste experimento, os materiais que utilizamos foram um copo graduado com uma marca em 1 litro, outro copo maior, uma mangueira de 4 metros de comprimento e 0,013 metros de diâmetro, fita métrica, um termômetro e um cronômetro. O procedimento realizado durante esse experimento foi: encontramos um local externo com acesso a uma torneira. Nessa torneira, então, enchemos tanto a mangueira quanto o copo maior. Montamos ela de forma que simulasse o formato necessário, a recomendação da professora. Com isso, utilizamos a fita adesiva para fixar e não haver variação de altura durante a realização das medições. Utilizou o copo graduado para medir 10 vezes o tempo necessário para atingir a marca de 1 litro. Com os resultados, deu-se fim ao experimento na prática. Com as medidas realizadas, partiu-se para o uso do método de medição volumétrica. Como tivemos 10 diferentes medidas de tempo, encontramos então 10 diferentes vazões. Com as 10 vazões, calculou-se a média e utilizou a análise estatística para encontrar-se o desvio padrão. Esse resultado sendo 1,08 mais ou menos 0,020 vezes 10 a menos 4 metros ao cubo por segundo. A primeira medição, 9,39 segundos. Segunda medição, 9,24 segundos. Sim. Terceira medição, 9,20 segundos. Quarta medição, 9 segundos e 31. Quinta medição, 9 segundos e 31. Sexta medição, 9 segundos e 43. Medição, 8 segundos e 90. Oitava medição,
9 segundos e 12. Beleza, agora é a nona medição. Nove segundos e 43. Décima e última medição. Nove segundos e 18. Com relação ao cálculo teórico da vazão da água no sifão, foi feito o seguinte processo. Tomou-se os pontos 1 e 2, onde o ponto 1 corresponde à interface entre o líquido no reservatório e o ar, e o ponto 2 corresponde à saída da mangueira, e aplicou-se a equação de Bernoulli entre esses dois pontos, considerando apenas a perda de carga distribuída ao longo do sifão. A partir disso, tendo como base que a pressão nos dois pontos é igual à pressão atmosférica e que a velocidade no ponto 1 é aproximadamente zero, tendo em vista que não há ali variação do nível de água do reservatório, pode-se isolar a velocidade V2 na saída da mangueira e descrevê-la em função apenas da altura entre os dois pontos, chamada de Hzinho, e o fator de atrito F. Porém, como o fator de atrito também é dado em função da velocidade do fluido na mangueira, teve-se que aplicar um processo iterativo para encontrar o valor da velocidade teórica. Nesse processo, supôs-se um valor inicial da velocidade V2, sendo esse valor o valor obtido experimentalmente, e foi usado esse valor para poder encontrar o fator de atrito da água. E aí, a partir desse fator de atrito, foi calculada uma nova velocidade V2', sendo essa velocidade diferente da anterior. Isso foi feito até que a diferença entre as duas velocidades, V2 e V2', fosse menor ou igual a 0,01 metros por segundo. Nos resultados, a gente pode ver que a vazão teórica ela deu maior do que a vazão experimental. Bom, a gente pode intuir que na vazão experimental a gente teve maior perda de cargas do que a vazão teórica. No cálculo onde a gente utilizou para calcular a vazão teórica, a gente utiliza essa equação aqui de Bernoulli, onde a gente considera essas perdas de cargas. A perda de carga ela é a perda de carga distribuída somada com a perda de carga localizada. Só que nos nossos cálculos teóricos, a gente só utiliza essa perda de carga distribuída. E essa perda de carga distribuída, ela considera apenas a rugosidade, o atrito que a gente tem no comprimento reto, desconsiderando aquilo que a gente tem, as perdas de cargas que a gente tem nas curvas, ou se não, em estreitamentos e aberturas do cano, que é justamente o HCl, a perda de carga localizada. Então, como a gente só considerou essas perdas no comprimento reto, o valor medido teórico ele teve menos perdas de energia do que o valor medido experimentalmente, porque o valor medido experimentalmente ele tem maior perda de energia porque ele tem curvas e essas curvas e entradas foram consideradas. Então a gente tem que, resumidamente, que o fator principal dessa perda vai ser justificado por não ter incluído o HCl nos cálculos. Só que a gente pode ter também um problema de medidas de alturas, que a gente pode ter medido incorretamente, ou se não, devido à precisão dos materiais de medida, isso pode gerar um valor diferente. E também tem que, como a gente considerou nos cálculos os tubos lisos para o número de Reynolds, a gente pode ter um valor diferente no fator de atrito. Isso pode diferenciar completamente o nosso cálculo, porque a gente não sabe muito bem a rugosidade do nosso tubo. Então, em suma, o maior problema mesmo de perdas de energia ali, envolvendo perdas de energia, vai ser porque a gente não considerou as curvas e nem as entradas. E isso justifica o foco principal de por que dá essa diferença de valores experimental e teórico. Pois bem, a partir do trabalho realizado, dos resultados capturados experimentalmente e, teoricamente, a partir dos cálculos realizados, foi possível concluir a veracidade da equação de Bernoulli,
Foi possível concluir também a diferença entre os resultados experimentais medidos e os resultados teóricos calculados, seja por conta de percas de cargas localizadas que não foram consideradas no processo, seja por conta de erros de medições mecânicos, mas a partir da realização do experimento foi possível concluir sim a veracidade da equação, foi possível compreender completamente o sistema hidráulico do sifão e a aplicação da equação de Bernoulli para o encontro da velocidade do fluido. Além disso, o estudo permitiu entender de forma íntegra a relação entre os parâmetros hidráulicos de perda de energia, de escoamento, fortalecendo a conexão entre a análise da teórica e a prática experimental.